Prefácio de Sete. A fabricação da realidade pessoal. Seção 609, 10 de abril de 1972, 21h29, segunda-feira. Jenny mencionou algumas semanas atrás que Sete, sua personalidade quando em transe, logo iniciaria mais um livro. A ideia lhe viera à mente certa noite, logo depois do jantar. Nós não havíamos levado a coisa muito a sério, pois acabávamos de fazer a revisão do primeiro livro de Sete. Sete fala a eterna validade da alma, no mês anterior. Certamente não estávamos preparados para o fato de que ele era bem capaz de lançar outro projeto tão rapidamente. Nem Jenny havia pensado conscientemente sobre um assunto ou título para qualquer livro futuro de Sete. Contudo, na reunião regular da última quarta-feira, Sete confirmou as previsões dela, mas sem marcar uma data. Agora, Robert, como Sete chama Jane, está muito certo. Estamos nos preparando para outro livro, mas antes, eles precisam de um período de descanso. Os livros automaticamente unificam o material e apresentam-no dentro de uma certa estrutura. Como agora já sabem, um tempo considerável é necessário para a preparação das notas, e por isso estou esperando um pouco. Robert percebeu isso muito claramente e, como sempre, fica imaginando sobre o que vou escrever e que tipo de livro vai sair. O livro pode ser transmitido normalmente e sem alarde no decorrer das sessões regulares, ampliando seu próprio conhecimento e o de outras pessoas. Sugiro um formato muito simples, sempre o menos complicado possível em relação à sua parte mecânica. Você entende? Sim, eu respondi, e Sete passou a tratar de outros assuntos pelo resto da noite. Ao nos sentarmos para a sessão desta noite, Jenny disse: Bem, Sete, está pronto, e eu sinto o impulso para trabalhar. Talvez ele comece seu livro. Ela não estava falando sobre o assunto particularmente, ou pelo menos eu não me lembro de ouvi-la falar muito sobre ele. A energia do comando de Jane ainda me impressiona, especialmente quando eu penso que ela pesa menos de 50 quilos. Com sua permissão, Sete pode manifestar-se com muito vigor. A transmissão dela, entretanto, era agora mediana. Com isso quero dizer que quando ela fala por Sete, sua voz tem um registro mais baixo, fica um tanto mais forte e adquire uma pronúncia e ritmo característicos, mas singulares de Sete. Jenny tirou os óculos e colocou-os sobre a mesa que nos separava. No momento seguinte, seus olhos, mais escuros, ela estava em pleno transe. Boa noite. Boa noite, Sete. Chamaremos o assunto deste dia de a construção da realidade pessoal. A experiência é produto da mente, do espírito, dos pensamentos e sentimentos conscientes, como também dos pensamentos e sentimentos inconscientes. Juntos eles formam a realidade que você conhece. Raramente, contudo, fica à mercê de uma realidade que existe separada de você, ou que lhe seja imposta. Você está tão intimamente ligado aos eventos físicos que compõem a sua experiência de vida,
que geralmente não consegue distinguir entre as ocorrências aparentes materiais e os pensamentos, expectativas e desejos que lhe dão origem. Em seus pensamentos mais íntimos, existem características fortemente negativas, e se elas formam barreiras entre você e uma vida plena, em geral, olha por entre as barreiras sem vê-las. Até que elas sejam reconhecidas, constituem impedimentos. Mesmo os obstáculos têm uma razão de ser. Se eles forem seus, cabe você a reconhecê-los e descobrir a razão de sua existência. Seus pensamentos conscientes podem ser grandes indícios na revelação dessas obstruções. Você não está tão familiarizado com seus próprios pensamentos como imagina. Eles podem escapar-lhe como água através de seus dedos, carregando com eles nutrientes vitais que se espalham pelo panorama de sua psique. E todos, com muita frequência, carregando barro e lama que bloqueiam os canais da experiência e da criatividade. Um exame de seus pensamentos conscientes lhe revelará muita coisa sobre o seu estado da sua mente interior, suas intenções e expectativas, e muitas vezes o levará à confrontação direta com os desafios e problemas. Seus pensamentos, se estudados, permitirão que você veja para onde está indo. Eles apontam claramente para a natureza dos eventos físicos, que existe fisicamente. Existe primeiro no pensamento e no sentimento. Não há outra regra. Às 9h40, você tem uma mente consciente por um bom motivo. Não está à mercê dos impulsos inconscientes, a menos que neles consista conscientemente. Seus sentimentos e expectativas atuais podem sempre ser usados para verificar seu progresso. Se não gosta de sua experiência, precisa alterar o tipo de mensagem que está enviando, por meio de seus pensamentos a seu próprio corpo e a seus amigos e associados. Cada pensamento tem um resultado em seus termos. O mesmo tipo de pensamento habitualmente repetido parecerá ter efeito mais ou menos permanente. Se você aprecia os efeitos, raramente examina o pensamento. Caso se encontre assoberbado por dificuldades físicas, entretanto, começará a imaginar que está errado. Às vezes você culpa outras pessoas, ou sua criação, ou uma vida anterior, caso aceite a reencarnação. Pode responsabilizar Deus ou o demônio, ou simplesmente dizer, assim é a vida, e aceitar as experiências negativas como uma coisa que lhe é necessária. Finalmente poderá chegar a um meio entendimento da natureza da realidade e lamentar-se. Acredito que causei estas coisas negativas, mas sou incapaz de revertê-las. Se esse for o caso, então, independentemente do que você disse a si mesmo até agora, ainda não acredita ser o criador da sua própria experiência. Assim que reconhecer este fato, começará imediatamente a alterar as condições que causam o seu destino e a sua insatisfação. Pausa de 1 minuto às 9h49. Ninguém o força a pensar de uma forma particular. No passado, você pode ter aprendido a considerar as coisas de maneira pessimista
Pode até supor, como fazem muitos, que o sofrimento enobrece, que é sinal de uma profunda espiritualidade, uma marca que nos separa dos outros, uma roupagem mental necessária aos santos e poetas. Nada poderia estar mais longe da verdade. Toda consciência tem em si mesma o ímpeto profundo e permanente de usar suas habilidades plenamente, de expandir sua capacidade, de aventurar-se com alegria para além das barreiras aparentes de sua própria experiência. A consciência, existente nas mais íntimas moléculas, grita contra qualquer ideia de limitação. Elas anseiam por novas formas e experiências. Cada átomo, então, procura conscientemente unir-se a novas estruturas e significativas. Eles fazem isso instintivamente. O homem foi investido e investiu a si mesmo, de uma mente consciente para dirigir a natureza, o molde e a forma de suas criações. Todas as aspirações profundas e motivações inconscientes, todos os impulsos selecionados, surgem da aprovação ou desaprovação da mente consciente e esperam sua orientação. Somente quando abdica de suas funções é que ela pode deixar-se controlar pela experiência negativa. Somente quando recusa responsabilidade pode finalmente ficar à mercê aparente de eventos sobre os quais parece não ter qualquer controle. Agora podemos fazer um intervalo. Obrigado. Às 10 horas, Jane saiu facilmente do transe. Tenho a sensação, disse ela, de que esse foi o início de um capítulo. Essa impressão foi causada pelo fato de Seth ter chamado seu material desta noite de ensaio, algo que ele nunca fizera antes. Ela acabou estando parcialmente correta. Reiniciamos às 10h07. Os livros sobre pensamento positivo, apenas embora às vezes sejam benéficos e em geral não levam em consideração a natureza habitual dos sentimentos negativos, das agressões ou repressões que são, com frequência, simplesmente varridos para debaixo do tapete. Os autores dizem-lhe que deve ser positivo, compassivo, forte, otimista, cheio de alegria e entusiasmo, sem lhe dizer como sair da situação em que se encontra e sem entender o círculo vicioso que parece prendê-lo. Esses livros, embora às vezes tenham valor, não explicam como os pensamentos e emoções causam a realidade. Não levam em consideração os aspectos multidimensionais do eu, nem o fato de que, no final, cada personalidade, embora regida por leis gerais definidas, ainda precisa encontrar e seguir sua própria maneira de adaptá-las à situação pessoal. Se sua saúde for precária, você pode remediá-la. Se seus relacionamentos pessoais são insatisfatórios, você pode mudá-los para melhor. Se vive na pobreza, pode encontrar-se cercado de abundância. Compreenda isto ou não. Você perseguiu sua condição atual com determinação, usando muitos recursos, por fins ou razões que em certa ocasião faziam sentido para você. Poderá dizer: saúde precária não faz nenhum sentido para mim. Ou, o rompimento da relação com meu cônjuge não era o que eu estava procurando. Ou,
Certamente não tenho procurado a pobreza com todo o trabalho que venho realizando. Se você nasceu pobre ou doente, então certamente lhe parecerá que estas circunstâncias lhe foram impostas. Contudo, elas não foram e até certo ponto podem ser mudadas para melhor. Isso não significa que não sejam necessários preciosos esforços e determinação. Significa sim que você não é impotente para mudar os eventos e que cada pessoa, independente da sua posição, status, circunstâncias ou condições físicas, está no controle de sua própria experiência pessoal. Você vê e sente e espera ver e sentir. O mundo como você o conhece é um quadro de suas expectativas. O mundo como você o conhece, a raça dos homens, é a materialização coletiva de suas expectativas individuais. Como os filhos vêm de seus tecidos físicos, também o mundo é resultado de sua criação conjunta. Às 10h26, pausa. Depois, suavemente, com um sorriso. Estou escrevendo este livro para ajudar cada pessoa a resolver seus problemas pessoais. Espero fazer isto lhe mostrando exatamente como você forma a sua própria realidade e explicando como alterá-la vantajosamente. A existência dos assim chamados pensamentos e sentimentos negativos não será maquiada, nem sua capacidade de lidar com eles. Ponto final. Pois eles estão sob o seu controle. Há métodos para usá-los como trampolins para a criatividade. Em nenhum momento lhe direi que deve reprimi-los ou ignorá-los. Mostrar-lhe-ei como reconhecê-los e como, dentro de sua experiência, descobrir quais deles tiveram permissão de fazer perder o controle e como dominar os que parecem estar além do seu controle. Os métodos que indicarei exigem concentração e esforço. Eles também irão desafiá-lo e trazer expansão e alterações de consciência de natureza benéfica à sua vida. Eu não sou uma personalidade física. Basicamente, entretanto, você também não é. Sua experiência atual é física. Você é um criador, traduzindo suas expectativas para a forma física. O mundo tem o objetivo de servir como ponto de referência. A experiência exterior é uma réplica do desejo interior. Você pode mudar o seu mundo pessoal. Você muda-o sem sabê-lo. Precisa apenas usar sua habilidade conscientemente, examinar a natureza. Examinando a natureza de seus pensamentos e sentimentos, e projetar aqueles com os quais basicamente você concorda. Eles misturam-se aos eventos com os quais você está tão intimamente familiarizado. Espero ensinar-lhe métodos que lhe permitam compreender a natureza de sua própria realidade, indicar um caminho que ajude a mudar esta realidade de maneira que desejar. Em tom mais alto ele diz: fim do ditado. Está bem, você é bem esperto começando seu livro dessa forma. Ele diz amavelmente: este é o meu jeito. Eu lhe darei o título e outras informações pertinentes em uma outra sessão, e se você quiser, também um esboço do plano.
Acho que Jane gostaria de ver isso. Vamos fazer este tão simples quanto possível. Dê-nos um momento. Ainda em transe, Jane fez uma longa pausa. Às 10h37. Os olhos fechados, ela sentou-se balançando-se para frente e para trás, com um pé sobre a borda da mesa. O livro vai explicar como é formada a realidade pessoal, dando muita ênfase a como mudar os aspectos desfavoráveis da experiência individual. Ele irá, esperamos, evitar os atributos Polaina 1. Explicando. Polaina 1, heroína do romance com o mesmo nome, em 1913, de Eleanor Porter, pessoa caracterizada por um grande otimismo e com tendência de encontrar o bem em todas as coisas. Voltando agora para o texto do livro. Ele irá, esperamos, evitar os atributos Polaina 1 de muitos livros de autoajuda e procurará despertar no leitor um desejo veemente de compreender características de realidade, mesmo que seja apenas para resolver seus problemas. Os métodos apresentados serão muito práticos, executáveis e dentro das possibilidades de qualquer pessoa genuinamente preocupada com os problemas inerentes à natureza da existência humana. Mostraremos que todas as curas são resultados da aceitação de um fato básico: que a matéria é formada pelas qualidades interiores que lhe dão vitalidade, que a estrutura segue a expectativa, que a matéria, em qualquer momento, pode ser completamente mudada pela ativação das faculdades criativas inerentes em toda a consciência. Por favor, considere o que fizemos hoje como meu prefácio. Quero dizer a parte ditada. Desejo-lhe afetuosamente uma boa noite. Obrigado, Seth. Boa noite. A transmissão de Jane, como Seth, terminou às 22h17. E foi tranquila, mas um tanto rápida considerando a modesta velocidade com que tomo notas do que é ditado e em seu método caseiro de taquigrafia. Acho que peguei metade do título, ela disse, assim que saiu do transe. É a natureza da realidade pessoal, hífen, ou vírgula. Depois algo mais, mas não entendi esta parte. De repente sinto-me exausta. Ela acrescentou rindo. Mas não escreva isso. Algumas observações posteriores. Passaram-se 6 meses antes de sabermos o resto do título para o livro de Seth. Enquanto Jenny estava descansando, antes do jantar de 25 de outubro de 1972, o nome completo veio-lhe à mente consciente. A natureza da realidade pessoal, um livro de Seth. Tivemos a sessão 623 com os capítulos 4 e 5 naquela noite. Nunca pedimos um esboço do livro a Seth. Uma vez iniciado o livro, percebemos que não era necessário. Essa decisão também deu a Jane o máximo de liberdade. Fim do prefácio.